Você já ouviu falar da intentona comunista? Sabe qual foi sua importância na era Vargas? E você sabia que esse levante teve início aqui em Natal? Se você ficou curioso para saber mais sobre esse tema, pouco mencionado nos livros didáticos, fica com a gente até o final desse vídeo. Eu, Gabriela, e meus amigos Francisco, Luiz Felipe e Marina somos alunos de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estamos aqui para tentar resumir esse conteúdo para você. Antes de começar, eu já quero que você saiba que a intentona comunista também pode ser chamada de Revolta Vermelha ou de Levante Comunista de 35. Esse nome, intentona comunista, foi dado ao acontecimento de forma pejorativa, para evidenciar que seu objetivo não teria saído da intenção. Isso porque os manifestantes foram duramente reprimidos, como vocês vão ver até o final desse vídeo. Mas afinal, o que foi a intentona comunista? Esse levante, protagonizado por militares, operários e intelectuais de esquerda, que faziam parte tanto do Partido Comunista Brasileiro como da Aliança Nacional Libertadora, a ANL, tinha como líder principal Luiz Carlos Prestes. Seu principal objetivo envolvia a reforma agrária, e eles faziam forte oposição ao governo de Getúlio Vargas. Natal foi o primeiro palco do levante, no dia 23 de novembro de 1935. E posteriormente ocorreu também na cidade do Recife e do Rio de Janeiro. Neste vídeo vamos nos aprofundar mais nos acontecimentos aqui do estado do Rio Grande do Norte, não apenas em Natal, mas em algumas cidades também do interior do estado. Ainda que tenha sido rapidamente reprimida, a intentona comunista foi utilizada por Vargas como um pretexto para que ele desse seu golpe de estado em 1937 e assim conseguisse se manter no poder no período que ficou conhecido como Estado Novo. Agora, sem mais delongas, vamos entender como a intentona comunista se deu aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. Em 23 de novembro de 1935, no quartel militar do 21º Batalhão de Caçadores, o dia corria tranquilo, até que chegou a informação de que o general Manuel Barrabelo, comandante da 7ª Região Militar no Recife, havia autorizado o licenciamento de alguns cabos, soldados e tenentes que estavam com o tempo vencido de carreira militar e a expulsão de outros, acusados de envolvimento com incidentes de rua ocorridos dias antes de Natal. O documento com a ordem de expulsão precipitou um movimento que estava sendo articulado havia vários dias entre lideranças militares e sindicatos locais juntos com membros do PCB estadual. O objetivo era apoiar a Revolução Nacional que estava sendo preparada pela Aliança Nacional Libertadora, no Rio de Janeiro. Na mesma noite, um grupo de militares rebeldes, liderados pelo sargento Quintino Clementino, rendeu os oficiais de plantão do quartel e, com fuzis apontados para suas cabeças, ordenaram: os senhores estão presos em nome do capitão Luiz Carlos Prestes. Não houve resistência, e a partir daí os revolucionários liderados por Quintino e apoiados por grupos civis organizados, como o Sindicato dos Estivadores, tomaram o quartel e ocuparam locais estratégicos: o Palácio do Governo, a Vila Cincinato, residência oficial do governador, a Central Elétrica, a Estação Ferroviária e as centrais telefônicas e telegráficas. Na residência do governador, sede dos rebelados, formou-se uma junta provisória de governo autodenominada Comitê Popular Revolucionário, que era formado pelo sapateiro José Prachede, o sargento Quintino Barros, Lauro Lago, o estudante João Galvão e José Macedo. O Comitê Revolucionário começou a tomar medidas práticas. A primeira foi o decreto com a destituição do governador do cargo, a dissolução da Assembleia Legislativa, as tarifas de bondes foram extintas e o transporte coletivo tornou-se gratuito. Na segunda-feira, o comércio e os bancos não abriram. À tarde seguinte, foi ordenado o saque dos cofres da agência do Banco do Brasil e recebedoria de rendas. O dinheiro foi confiscado em nome do governo revolucionário e parte dele distribuído à população, que adorou a novidade, mesmo sem ter muita noção do que estava acontecendo. Na terça-feira, 26 de novembro de 1935, a intentona comunista potiguar começou a revelar sua fragilidade com a movimentação de tropas do exército da Paraíba e de Pernambuco rumo a Natal, para debelar o movimento e restabelecer a ordem. De Recife chegam notícias do fracasso do levante no 29º Batalhão e de informações de derrota de rebeldes na Serra do Doutor, que foram derrotados por tropas coordenadas pelo coronel Dinarte Maris. A esperada adesão de outros núcleos do exército não aconteceu e os líderes da intentona em Natal fugiram ainda na noite de terça-feira.
26 de novembro de 1935, com parte do dinheiro apreendido do Banco do Brasil. Porém, a maioria foi capturada pelas tropas federais e no dia 27 de novembro, o governador Rafael Fernandes foi restituído ao cargo. A interiorização do movimento. No dia 24 de novembro de 1935, à noite se inicia a organização de 3 colunas revolucionárias para a conquista das cidades do interior do Rio Grande do Norte, tomando os seguintes rumos: uma para a região oeste, outra em direção a Mossoró pela Estrada de Ferro de Nova Cruz, e ainda uma terceira para a cidade de Goianinha. Todas possuíam alguns objetivos em comum: que os rebeldes tomassem os municípios pelo caminho, aprisionassem opositores, destituíssem prefeitos e nomeassem outras personalidades agora revolucionárias. Há alguns casos que merecem atenção especial. Currais Novos, por exemplo, impõe a primeira derrota armada aos insurreitores. Na altura da Serra do Doutor, os rebeldes sofrem a inesperada emboscada, organizada pelas oligarquias que habitavam Caicó, sendo expulsos e forçados à marcha ré. Em Santa Cruz, uma das poucas cidades que a coluna passa a ter adesão de civis, se instala uma espécie de base de apoio para a conquista dos municípios vizinhos. Macau e Mossoró são casos mais particulares. Nestes locais onde a coluna não pôde chegar, o que gera curiosidade é a quantidade de trabalhadores politizados ali instalados. Mas ao que parece, mesmo com a organização sindical e membros da guerrilha como a célula do PCB mais antiga do estado, fundada em Mossoró, nada disso foi suficiente para que ocorresse alguma movimentação. A explicação para a apatia, ao que tudo indica, é que os membros compromissados com o levante nestas localidades não foram informados sobre o início da insurreição, nem em Natal e muito menos no avanço rumo ao interior. Segundo Romero Costa, estudioso da intentona comunista no Brasil, o planejamento de ataques a uma fazenda em Mossoró pelo presidente do Sindicato dos Salineiros revela que havia efetivamente armas e a preparação para um levante, mas que, de fato, nada aconteceu. A chegada em Mossoró de um telegrama que informava a queda das colunas, ainda no dia 27 de novembro, pôs fim à interiorização do levante. Ainda de acordo com Costa, é possível considerar diversas explicações, dada a ausência de provas, mas embora não haja qualquer evidência, a escrita deste documento pode ter sido creditada à Polícia Militar, com o objetivo de frustrar o levante na cidade, uma vez que nenhum partido assumiu tal autoria até hoje. Documentos da Segurança Nacional mostram que havia articulações acerca do levante em várias capitais do Nordeste, onde várias pessoas envolvidas foram presas e torturadas. No entanto, além de Natal, apenas em Recife e Rio de Janeiro eclodiu o levante. Em Pernambuco, o PCB foi pego de surpresa ao saber da deflagração da insurreição em Natal. O Conselho Regional se reúne às pressas na noite do dia 23 de novembro. Decidiram então que a insurreição deveria ocorrer de imediato, antes que, com as informações de Natal, os quartéis entrassem de prontidão, o que inviabilizaria qualquer tentativa de levante. Vitoriosos, deveriam ser ocupados o Palácio do Governo, a Central Telefônica, entre outros pontos estratégicos. O movimento tem seu início na madrugada do dia 24, no 29º Batalhão de Caçadores, mas, para surpresa dos insurrentos, houve resistência imediata. Isso ocorre por um erro, pois as instalações telefônicas não foram cortadas, o que permitiu contato com as unidades militares dos estados vizinhos e a Polícia Civil foi logo mobilizada. Houve também uma tentativa do sargento Gregório Bezerra de sublevar o batalhão da 4ª Região Militar. Praticamente sozinho foi logo preso e ferido. Por fim, foram 3 dias de combate. No Rio de Janeiro, as autoridades já estavam informadas dos acontecimentos tanto em Natal quanto em Recife, portanto, os quartéis já estavam em prontidão. O PCB também se reúne e decide o que fazer, e no dia 26 é enviada uma ordem ao 3º Regimento de Infantaria, assinada por Luiz Carlos Prestes, para que sublevasse às 2 horas da madrugada do dia 27. Até lá, o partido se mobilizaria para conseguir apoio popular. Prestes afirma ter apoio da Marinha como argumento decisivo. Então, o regimento se insurge, mas fica completamente isolado, pois não obteve apoio popular nem a adesão de outras unidades militares como esperado. Além disso, a posição geográfica piorava a situação. Localizada na Praia Vermelha, a unidade só havia uma rua de acesso. Com todos esses fatores, ao final da tarde se entregaram.